Moralismo é um problema muito sério. Ser moralista não é o mesmo que ser moral. O moralista é um distorcedor da ética. A moral já é uma distorção da ética. O moralista, ele tem mania de colocar a questão moral em tudo, até em questões banais. Qualquer coisa boba, fútil, banal, para ele é um absurdo se alguém não faz as coisas do jeito que ele acha que é certo. Ele fica altamente indignado com coisas fúteis. Só que essa pessoa tem uma grande chance de ser uma pessoa que fica só um pouquinho mais indignado com questões que são realmente importantes. Então ele se sente totalmente indignado e raivoso com coisas fúteis e só com um pouquinho mais de raiva com coisas totalmente importantes. Ele não tem senso de proporção. Isso é bíblico. Porque o Deus da Bíblia, para o Deus da Bíblia não existe pecadinho e pecadão. Tudo é igualmente errado. Não existe mais errado, mais pecador, menos pecador, pecado mais grave, pecado menos grave, como diz os cristãos, né? Eu não sei que parte da Bíblia que está isso, mas são os cristãos dizem isso. Eu acho que está na Bíblia mesmo. Então para eles, assim, estuprar é tão grave quanto trair. Trair é tão grave quanto cobiçar a mulher do próximo. Então, assim, não tem diferente nível de gravidade. Você falar mal de alguém por trás é tão grave quanto socar a cara de alguém. Você tá entendendo? Quando isso acontece, ao mesmo tempo em que as pessoas se tornam chatas e insuportáveis, desrespeitosas com as diferenças entre as pessoas, porque nem todo mundo é igual, ao mesmo tempo que se torna uma pessoa horrível, que não sabe conviver com as outras sem ser um fardo nas costas das pessoas, ao mesmo tempo ele não fica devidamente indignado com questões absurdas como estupro. Ele fica sabendo que houve estupro ali e ele não sente vontade de matar o estuprador, ao mesmo tempo que ele é uma pessoa insuportável com questões fúteis. E se ele vê um policial prendendo quem matou o estuprador, ele vai falar que o policial não tem culpa, porque ele só tá cumprindo a lei. Se o policial não cumprir a lei, ele vai ser punido de alguma forma, não sei como. Ele vai ser punido, não sei se vai perder um emprego ou o quê. Aí você vai e prende um cara que matou quem tinha que morrer mesmo. E aí ele acha que o policial tá certo, tem que prender mesmo, tem que resolver tudo dentro da lei mesmo. A gente não adianta querer fazer a justiça com as próprias mãos, tem que fazer dentro da lei, a democracia, a maioria votou, é assim mesmo. Aí ele fala calminho, mas na hora que você tipo assim, vamos supor, você é preguiçoso, por exemplo, aí ele te trata como se fosse um ladrão, mas na hora que aparece o ladrão mesmo, ele não quer que mata o desgraçado. Então ele não quer que mata o desgraçado e ele te crucifica por coisas que são infinitamente menos erradas e que não chegam a um nível criminal, que é só um erro de personalidade comum que todo mundo tem mesmo, que é normal, e que você tem que aprender a conviver com pessoas assim, porque todo mundo tem defeito mesmo. O moralismo tem raiz na religião, tem raiz no orgulho, que a pessoa supervaloriza o seu senso de certo e errado, causando indignação excessiva com questões fúteis. E ao colocar questões fúteis no mesmo nível de questões graves, ao mesmo tempo em que trata questões fúteis desproporcionalmente, tratando com reações excessivas, ao mesmo tempo trata questões graves com reações muito calmas, muito dóceis, quando deveria tratar com punições severas e sem esperar a justiça e condenar aqueles policiais que querem atrapalhar a justiça serem feitas cumprindo a maldita lei brasileira ou a maldita lei de outros países também, cumprindo a lei que atrapalha fazer o certo. Então não existe senso de certo e errado, de ético, antiético, de moral. De moral e moral existe, mas moral é cultural. Moral não tem a ver com o certo e errado verdadeiro. Moral é uma distorção do que é certo e errado, que é da ética. A ética não é uma distorção. A ética é o verdadeiro certo e errado. A moral é uma distorção. Tanto que o moralismo é uma mania, é um excesso, é um vício de moralidade. É um vício, é um excesso, porque a moral já é uma distorção. A ética não tem vício de ética, porque a ética é o exato, o certo, o justo.
Então a pessoa coloca a lei em cima do que é certo, porque ela é antiética, ela não tá nem aí pro que é certo e errado, ela tá aí pro seu orgulho, pro seu sendo certo e errado, pra Bíblia, que ela bota a Bíblia em cima do bom senso. Se a Bíblia fala que não existe pecadinho e pecadão, que quem olha pra mulher do próximo e um estuprador estão no mesmo nível de pecado, então ele acha que a punição pro estuprador e a punição de quem sente vontade de fazer com a mulher do próximo tem que ser a mesma punição. E se ele acha que não pode matar quem deseja a mulher do próximo, ele acha que não pode matar o estuprador também. Ou se ele acha que tem que matar o estuprador, ele também vai achar que tem que matar quem olhou a bunda da mulher do próximo. Então olha que ridículo que é. Não tem senso de certo e errado. O moralista não tem senso de certo e errado. Precisamos acabar com o moralismo. A gente precisa entender que existem sim coisas mais graves e menos graves. Existe sim. Existe. Não devemos tratar igualmente.